Muito bem, meus queridos e amados inscritos deste glorioso canal, Canal Vasos para a Honra. Hoje estamos vindo aqui com um vídeo especial. Hoje é dia 31 de outubro, é o dia em que se comemora a Reforma Protestante. O mundo comemora, né, o Halloween, né, o Dia das Bruxas, mas os cristãos comemoram o Dia da Reforma Protestante nessa data tão especial, dia 31 de outubro, dia em que o mundo, né, especificamente a Europa, se viu livre das garras, né, das trevas, né, do pecado, das garras do diabo. O mundo se viu livre, né, daquele período tão tenebroso da história da humanidade, das chacinas, né, do derramamento de sangue, da bestialidade, né, aquele período tão tenso, né, da história da humanidade, como nós já dissemos aqui. Nós nos lembramos nesse período dos grandes reformadores, também dos pré-reformadores, né, Wycliffe, John Huss, Savonarola, mas principalmente dos reformadores que lideraram esse movimento e que deu origem à igreja evangélica como vemos hoje, antigamente chamada de protestantismo, né, de igreja protestante. Homens como Lutero, Zwinglio, João Calvino, John Knox, William Tyndale, entre outros, lideraram esse movimento tão glorioso, tão extraordinário, que hoje nós somos frutos desse movimento aí dos reformadores, que fizeram aí a libertação, né, da época das trevas, da escravidão da religião ali, do Império Papal, dos tribunais do Santo Ofício, dos massacres, relatados em toda a história da igreja, aí nos livros, nos documentos, aí, largamente relatado. Eu sei que há alguns que ainda tentam minimizar a escuridão dessa época, mas não tem como minimizar. Os documentos estão aí, os livros estão aí, e foi um período marcado também pelo retorno às escrituras, o fim da ignorância. A Bíblia estava somente ali traduzida ali no latim, e somente o bispo, somente o sacerdote tinha acesso às escrituras e o povo comum não tinha acesso às escrituras. Mas com a reforma protestante veio então o retorno das escrituras sagradas, o camponês, o homem do campo, o homem simples, o homem mais simples ali no campo, na área rural da Europa, ele tinha um exemplar das escrituras na sua mão, graças à reforma protestante. É o período dos solas, né? O sola escritura, o sola fide, os lemas da reforma, né? Que são tão famosos aí, que deu origem também ao período das confissões, as confissões de fé, né, a fundamentação das doutrinas, e foi um período glorioso. E nessa data nós exploramos muito, falamos muito dos reformadores, falamos muito dos líderes, principalmente de Lutero, de Zwinglio, de Calvino, Knox, Tyndale, seus escritos, né, seus livros, seus tratados teológicos. Mas eu quero neste vídeo aqui de maneira especial falar de um elemento que por muitas vezes nós esquecemos, mas que foi fundamental, foi peça-chave para o sucesso da reforma protestante. Eu falo da tecnologia da época, eu falo da prensa de Gutenberg, que foi ali inventada ali em 1450. Né, uma revolução, né, uma coisa ali extraordinária para a época. Eu tenho até uma imagem aqui, eu vou mostrar algumas imagens dessa prensa, desse modelo, né, que ela foi a revolução da época. Você imagine que para alguém fazer uma cópia das escrituras sagradas, para alguém fazer, né, um escriba ou um grupo de escribas fazer uma tradução, ainda mais de um livro tão volumoso como a Bíblia, levava meses, levava anos para se fazer uma cópia das escrituras, ou seja, e era um trabalho muito caro de se contratar, era um trabalho caríssimo. Então somente reis, príncipes, nobres, pessoas assim que tinham dinheiro, tinham a capacidade de contratar esse tipo de serviço, tinham ali uma cópia das escrituras sagradas ali. Então, para você fazer cópia, para você fazer tradução, era praticamente, né, era inviável para a época. É claro, os chineses já haviam inventado um modelo de prensa, mas no ano 1000 mais ou menos, mas era uma coisa de porcelana, era uma geringonça, era uma coisa meio ainda rústica.
Então Gutenberg pega essa ideia e moderniza ela, e no ano 1450 então surge a prensa chamada prensa de Gutenberg. Aí eu tenho um modelo dela aí, ó. Ela era de madeira aí na sua estrutura, mas com a chapa metálica, com as letras, né, se faziam ali as páginas na chapa metálica, então aquela prensa ali ela imprimia no papel e saía ali até impressões coloridas, né? Tem até um exemplar das escrituras dessa época aí colorido, com desenho, com flores, com passarinho, né? Até com uma obra artística ali. Então ela tinha ali uma parte de fixação, tinha prensa, tinha as cabeças, né? O suporte, e você imagine que essas prensas elas disseminaram em larga escala as escrituras sagradas. Então foi possível com essa invenção, foi uma revolução na época, foi possível fazer inúmeras, dezenas, centenas de cópias das escrituras sagradas que foram disseminadas, que foram distribuídas gratuitamente por toda a Europa e por todas as pessoas comuns. Então eu quero dar ênfase a essa invenção e o papel fundamental da tecnologia na época, que foi fundamental, que foi um fator ali, um divisor de águas para o sucesso da Reforma Protestante. Nós tivemos a oportunidade da nossa igreja ali, nossas classes de escola bíblica dominical de jovens ali, e os professores, tivemos a oportunidade de conhecer uma réplica pessoalmente, né, um modelo desta prensa, uma réplica desta prensa de Gutenberg, ali no Museu da Bíblia, conhecido como MUB, ali em Barueri, em São Paulo. Nós estivemos ali, vou mostrar algumas imagens aí da nossa visita ao Museu da Bíblia, e onde tem uma réplica ali idêntica da prensa de Gutenberg. Para mim foi uma experiência marcante, para mim foi uma experiência extraordinária, foi uma experiência surreal. Confesso que quando eu avistei aquela prensa eu me arrepiei, né, me emocionei ali por ver algo ali que foi algo que foi determinante, como eu já disse, para o sucesso da Reforma Protestante, para a disseminação das escrituras sagradas. Então, os cristãos na época, os reformadores, né, os reis, os cristãos, os crentes da época foram habilidosos em utilizarem esta prensa para fazer cópias das escrituras sagradas, para a evangelização da Europa, a evangelização dos povos e assim a libertação da era das trevas, agora dando início para uma era de luz, uma era de conhecimento, uma era da multiplicação dos livros, da multiplicação do conhecimento, principalmente a multiplicação do conhecimento das escrituras sagradas. Então, hoje, dia 31 de outubro, eu faço esse vídeo comemorativo à Reforma Protestante, o aniversário da Reforma Protestante, e quero destacar a importância da prensa de Gutenberg para o sucesso da disseminação das escrituras sagradas, da evangelização, da pregação do evangelho. Sem a prensa, com certeza não seria possível tal impacto da Reforma Protestante, mas foi algo que a mão de Deus, nós reconhecemos que estava conduzindo, estava guiando, estava levando homens como Gutenberg, Johannes Gutenberg, a desenvolver uma prensa, algo extraordinário para a época, que foi maravilhoso e, como eu já disse várias vezes, foi fundamental para o sucesso da Reforma. Deixo para você esse vídeo, deixo para você aí os vídeos da nossa visita no Museu da Bíblia. Que Deus te abençoe e que nós possamos nos encontrar numa outra oportunidade, em nome de Jesus. Pessoal, isso aqui parece um móvel velho, né? Pode filmar aqui, ó. Esse aqui é um modelo da prensa de Gutenberg, aqui, ó. Isso aqui foi uma revolução na época. Você imagina que a Bíblia, para você obter uma cópia, eram meses, até anos, para alguém fazer uma cópia da Bíblia à mão, a tinta e caneta, a pena e tinta. Aí você imagina que quando Gutenberg inventou essa prensa aqui, pôde copiar a Bíblia para
às dezenas, às centenas e aos milhares. Foi usando essa prensa que William Tyndale disseminou a Bíblia na Inglaterra, que a Bíblia se espalhou pela Europa inteira. Isso aqui foi uma revolução. A gente olha aqui e vê um móvel, é só um móvel de madeira, mas isso aqui foi uma revolução na época. E a Bíblia, a partir daí, chegou nas mãos de um simples camponês lá no fundo do campo, lá no meio da roça, lá na Europa. Ele tinha a Bíblia impressa na mão dele, graças a essa revolução da época.